Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a Eustáquio Presley, porque ele foi um dos primeiros canais ateístas que eu foi um dos primeiros canais ateístas que eu procurei debater com ele. Então, assim, o primeiro que eu tenho que agradecer é o Eustáquio, porque foi através muito dele que, né, nos bate-papos que eu tive ali, enchendo o saco dele ali no canal dele, foi que eu foi que eu comecei a despertar. De verdade, né, estudando teologia, você já começa a despertar. Começa a despertar, começa a ver as contradições e tal. Bom dia! Hoje, 12 de março de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio. Esse, o 34º vídeo. 34 vídeos até agora analisando este maravilhoso livro. Começamos pela capa, depois contracapa, entramos no livro e estamos na página 12. Cheguei à página 12 com o 6º vídeo. E por que não saí ainda da página 12? Porque na página 12, o Richard Dawkins faz uma citação ao apologista cristão C.S. Lewis, na página 12. O Dawkins diz, na página 12, que a pessoa não pode acreditar em quem diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas hoje... Entendeu? Então, o Dawkins, ele diz que não se pode acreditar em pessoas que fazem essa afirmação. Eu era ateu, mas hoje sou cristão. E ele citou aí, foi muito feliz por ter citado aqui o C.S. Lewis. Na página 12, o Dawkins diz que as pessoas que pronunciam eu era ateu, mas hoje sou cristão, você não pode depositar nessas pessoas confiança, porque isso é um truque, dizer que era ateu e que agora se transformou em cristão, em budista, etc. O Dawkins diz que isso é um truque, é uma conversa fiada. Você tem que ficar de olho na pessoa que afirma isso aí. É por isso que ele foi muito feliz em citar o C.S. Lewis, porque o C.S. Lewis realmente dizia que havia sido ateu na adolescência e que ele depois se converteu ao cristianismo, morreu cristão. Então o Dawkins foi muito feliz citando o C.S. Lewis. E também porque o C.S. Lewis nasceu lá em Belfast e depois foi morar em Oxford, na Inglaterra, e estudou também na mesma faculdade em que estudou o Richard Dawkins. O Dawkins até hoje mora em Oxford. Então, o Dawkins foi muito feliz em citar o C.S. Lewis por vários fatores. Apologista cristão, morou em Oxford, morreu lá em 63, com apenas 65 anos de idade. Estudou letras e teologia em Oxford. Já o Richard Dawkins cursou zoologia. Já que o Dawkins citou na página 12 o C.S. Lewis, então eu tive aqui, a minha consciência mandou que eu mostrasse um pouco aqui quem foi C.S. Lewis. Então, a partir do vídeo número 6, estou aqui analisando um dos principais livros de Richard Dawkins, de C.S. Lewis. Ele aqui defendendo as doutrinas do cristianismo. Então, comecei com o 6º vídeo, agora 34 vídeos, né? Na verdade, em relação a este livro aqui,
São 29 vídeos até agora, 29 vídeos, mostrando aqui cristianismo puro e simples. Quem vem acompanhando a série sabe muito bem, fica rindo aí, por causa das bobagens escritas pelo C.S. Lewis aqui. Por que bobagens? Porque é impossível alguém defender as doutrinas cristãs. É impossível. Quando alguém tenta fazê-lo, cai no ridículo. E é o que eu estou mostrando aqui. E vou trazer mais uma passagem do livro e você aí vai rir novamente. Então vamos lá. Vou analisar agora, anotei aqui, vamos analisar o que está na página 155. E vamos ver se isso é verdade ou não. Página 155. Aqui está. Veja aí, marcada aí a passagem. Marcada aí com caneta aí azul, ó. Caneta azul. Vamos estudar essa afirmação do C.S. Lewis e vamos ver se ele tem razão ou não. Veja aí. Muito bem. Aqui ele diz assim, ó. Ele diz assim: os primeiros mestres cristãos, isso aí ele está se referindo ao Novo Testamento, aqueles textos cristãos ali na Bíblia cristã, Novo Testamento. Ele diz assim: os primeiros mestres cristãos já diziam que se deve odiar as ações de um homem mau, mas não odiar o próprio homem. Ou, como eles diriam, odiar o pecado, mas não o pecador. Então vamos ver se o C.S. Lewis ele tem razão quando ele afirma isso aí. Grave bem, ele na página 155, ele está afirmando que Deus e Jesus, veja bem, odeiam o pecado, mas não odeiam o pecador, diz aí o C.S. Lewis. E essa propaganda aí é a cara do cristianismo, não é? Dizendo que Deus odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Que Jesus odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Entendeu? Isso aí é divulgado, veiculado pelos cristãos, padres, pastores evangélicos, etc. Isso é verdade? Claro que não. Isso é verdade? Claro que não. Na verdade, Deus, o Deus da Bíblia, odiava o pecador e nem às vezes precisava ser pecador. Jesus odiava o pecador, a pessoa, e não o pecado. Entendeu? É o que vamos mostrar aqui na própria Bíblia. E como estamos falando de cristianismo, vou me ater somente ao Novo Testamento. Entendeu? Porque ali são textos cristãos. Então, grave bem. Como dizia o Richard Dawkins, na página 12, que você não pode acreditar em uma pessoa que diz assim: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Você não pode acreditar. E aqui está o exemplo. C.S. Lewis, repito, na página 155, está dizendo que Deus odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Que Jesus odeia o pecado, porém não odeia o pecador. Isso não é verdade. Pois é isso que vou mostrar agora. Então vamos lá, gente. Para que você entenda esse negócio de pecado, vamos assim. Ele diz aqui, o C.S. Lewis diz assim, na página 155, repetindo aí: os primeiros mestres cristãos já diziam que se devem odiar as ações de um homem mau, mas não odiar o próprio homem. Ou, como eles diriam, odiar o pecado, mas não o pecador. Ele diz aí que os primeiros mestres cristãos, ele está se referindo aqui aos
textos que estão no Novo Testamento. Então, muito bem, vamos entender isso aqui. Aqui ele diz homem mau. Os primeiros mestres cristãos já diziam que se devem odiar as ações de um homem mau, mas não o homem mau. As ações de um homem mau. Vamos tirar essa expressão aí, homem mau. Vamos trabalhar aqui para que você entenda com ações. Ações. Muito bem. Então vamos pegar aqui ações más praticadas por um homem. Ações más. Veja aqui um caso. Matar uma pessoa. Veja, isso é ação, não é ação? Matar não é ação? A ação, o homicídio, a morte de alguém precisa de uma ação por parte de outra pessoa, não é isso? Então veja, eu pergunto a você, matar uma pessoa, isso é ação. Isso é uma ação boa, é uma ação ruim? Matar uma pessoa é uma ação ruim, uma ação má, não é? Porque você está eliminando a vida de outra pessoa, não é isso? Então, matar uma pessoa é uma ação má, não é isso? Muito bem. Outro exemplo, estuprar uma mulher, estuprar. O estupro também exige ação. Uma pessoa tem que agir, estupro. Aí eu pergunto, estuprar uma mulher é uma ação boa ou má? É uma ação má, não é? Porque as mulheres têm a liberdade sexual. Elas podem fazer sexo com quem elas quiserem, entendeu? Então, estuprar, você está fazendo sexo forçadamente. Então, estuprar é uma ação má, perversa, não é isso? Muito bem. Roubar um carro. Você rouba um carro de alguém. Isso é uma ação boa ou má? Ação má. Porque você está se apropriando de um patrimônio alheio, que não é seu. Não é isso? Ação. Roubar, ação má. Muito bem. Ferir uma pessoa. Você vai dar uma facada numa pessoa, não mata. Fere a pessoa. Isso é uma ação boa ou má? Ação má, não é? Você não tem esse direito de causar lesões corporais em outras pessoas. Você não tem esse direito. Então, ferir alguém é uma ação má. Muito bem. Então, eu dei exemplos aqui para que você entenda de ações más. Ação é quando o homem age. Então, aí, ações más, não é? Matar, roubar, estuprar, ferir alguém, não é isso? Muito bem. Agora vamos para o mundo das ideias. Eu digo mundo das ideias é quando a coisa está aqui, na cabeça sua, na minha cabeça, e eu não executo. Então vamos para o mundo agora das ideias. É o que está aqui na cabeça. É o que está aqui na minha cabeça, de cearense, e é o que está aí na sua cabeça. Então eu pergunto assim, desejar. Veja, desejar não é ação, entendeu? Desejar não é ação, não é? Não é ação, é apenas ideia. Então eu pergunto, desejar sexualmente uma mulher, sua vizinha aí, muito bonita a sua vizinha, e você deseja sexualmente essa vizinha, apenas deseja. Isso é um desejo, uma ideia má ou uma ideia ruim? Ou é uma ideia má ou uma ideia boa, normal? Desejar sexualmente uma mulher bonita é uma ideia má ou é uma ideia normal, boa? É uma ideia normal, boa. Por quê? Porque desejar sexualmente uma pessoa, isso é próprio do homem. Porque o homem é um animal sexuado, não é? Sente desejo sexual, o homem. Então, um homem que deseja uma mulher, seja ela quem for, que apenas deseja sexualmente na cabeça, é uma ideia boa,
porque é própria do ser humano desejar sexualmente alguém. Não é uma ideia má, não é uma ideia ruim. O que é má é você realizar esse desejo sexual, você estuprar essa mulher que você deseja. Aí é ação, estupro, é ação. Aí é ação má. Agora, desejar sexualmente uma mulher ou desejar sexualmente um homem, isso não é ação, é ideia. E não é uma ideia má, é uma ideia normal de um ser humano, já que o ser humano é um animal sexuado, entendeu? Veja a diferença do que é certo e do que é errado. Veja a diferença do que é ação e do que é apenas ideia. Aí eu pergunto a você novamente: crer em Buda, crer em Maomé, crer em Jesus, isso é ação ou é no campo da ideia? O que você me diz? Crer em Buda, crer em Maomé, crer em Jesus, isso é ação ou é apenas ideia? Muito bem, parabéns, apenas ideia. Não é isso? Crer não é ação, entendeu? É apenas ideia. Aí eu pergunto: crer em Buda é uma ação, é uma ideia ruim ou uma ideia boa? É uma ideia boa, porque não é crime você crer em alguém. E é ideia. Ideia não é crime. Ideia está apenas na sua cabeça. Então, se você crer em Buda, isso aí é uma ideia sadia, porque você mora em um país, Brasil, que garante a liberdade de crença. Você pode crer em Buda, você pode crer em quem quiser, até na Michele Bolsonaro, entendeu? Então veja, em Maomé, crer em Maomé é a mesma coisa. Crer não é ação, é apenas ideia. Eu creio em Maomé, entendeu? Isso é uma ideia boa ou ruim? E boa, porque você é livre para crer em quem quiser. Crer em Jesus, eu pergunto agora, é uma ideia, é uma ação? É uma ideia. Ela é boa ou é ruim? Ela é boa, porque você pode crer em Jesus ou não, porque você mora em um mundo democrático, o Brasil, correto? Então vamos entendendo isso aí. Então você já sabe distinguir o que é ação do que é ideia, não é? Ideia é aquilo que está na cabeça da pessoa. Isso aí não é errado. O que está apenas na cabeça da pessoa não é errado, porque a pessoa não existe crime em relação a pensamento. Se você pensou alguma coisa, você não pode ser punido, porque é apenas pensamento. Está apenas dentro do seu cérebro. Agora, quando certas coisas que estão no seu cérebro dentro e você coloca na prática, aí você pode estar cometendo crime. No caso, aí seria pecado para os cristãos. Entendeu? Então vamos lá. Agora veja o absurdo. Estou aqui mostrando que Jesus, o C.S. Lewis diz que Jesus, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus também odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é verdade. E é o que eu estou mostrando aqui agora, explicando. Então vamos lá. Quando você pega o Novo Testamento, ali você tem Jesus no Novo Testamento. E você só tem Jesus ali no Novo Testamento nos 4 evangelhos, não é isso? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali nas lendas criadas ali, você vê Jesus, não é? E nos 4 evangelhos, vai até o final, a morte dele e a ressurreição. Ressurreição só existe em livros religiosos, a Bíblia, em livros de Hollywood, e em filmes de Hollywood e em livros de terror. Jamais no planeta Terra um ser humano ressuscitou, jamais. Ressurreição é uma criação do homem. Então veja, o Jesus que está ali, veja bem, no Novo Testamento e aí nos 4 evangelhos, ao contrário do que diz o C.S. Lewis, Jesus ali odiava o pecador.
Veja que o C.S. Lewis, no livro dele, na página 155, ele diz que Jesus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é verdade. E vamos mostrar agora com passagens aqui nos 4 evangelhos. Muito bem, o Jesus que está ali nos 4 evangelhos, em vários textos lendários criados por pessoas que nunca conheceram Jesus na verdade. Os autores dos 4 evangelhos não conheceram Jesus, não andavam com Jesus, entendeu? O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, depois de quase 50 anos após a morte de Jesus. E quem escreveu aqui o evangelho de Marcos não conhecia Jesus. Grave bem. Então vamos aqui mostrar logo o que está nos 4 evangelhos e também aqui, principalmente em Marcos. Então em Marcos, capítulo 16, versículo 16, está aqui a prova de que Jesus odiava o pecador e não apenas o pecado. Odiava também o pecador. E aqui a coisa mais triste do cristianismo. Você não pode dissociar, separar essa coisa monstruosa do cristianismo. Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, está escrito assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Que coisa horrível! Isso aí é o cristianismo. Isso aí é a ameaça do inferno, eterna ameaça aí. Jesus aí, isso aí colocado na boca de Jesus, é a maior monstruosidade do cristianismo. Jesus diz bem aí, veja bem, atribuído a ele: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Veja agora a verdade aí. Jesus, aí atribuído a ele, Jesus aí está condenando pessoas que não acreditarem nele. Veja bem, basta não acreditar. Nem é necessário estuprar alguém, nem é necessário matar alguém. Basta que a pessoa não acredite em Jesus. Se não acreditar em Jesus, essa pessoa, por melhor que ela seja, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. E os cristãos, pasmem, ainda dizem que Jesus é amor. Eu fico todo arrepiado quando um cristão diz que Jesus é amor. Aqui está a maior propaganda do cristianismo. A maior propaganda feita por Jesus. Jesus prometendo tortura eterna apenas para uma pessoa que não acredite nele. Isso é de uma monstruosidade sem fim. É de uma maldade sem fim. E de uma irracionalidade sem fim. Vou explicar. Veja o verbo aí, crer. Eu digo assim, veja bem, eu digo assim. Você não deve matar. Você não deve matar. Olha a coisa. É uma coisa. E quando eu digo, você não deve crer. Olha aí. Eu digo, você deve matar. Ou eu digo, você deve crer. Há uma grande diferença aí. Quando eu digo, você deve matar, isso aí, matar uma pessoa ou não, se eu mando alguém matar alguém e alguém mata, isso aí está sob o controle da pessoa que mata. A pessoa que mata outra, ela tem essa opção, matar ou não matar, não é isso? A pessoa diz, eu vou matar aquela pessoa. Ou então diz, não vou matar aquela pessoa. Então isso aí está sob a vontade da pessoa, matar ou não. Agora, coisa bem diferente é assim, você deve crer em Jesus. Você deve crer em Maomé.
aí a diferença é gritante. Isso aí, você deve crer em Jesus, você deve crer em Maomé, você deve crer em Buda. Isso aí é uma irracionalidade. Por quê? Porque o crer e o não crer, não dependem da vontade da pessoa. Matar depende da vontade da pessoa. É o que chamamos aí de livre-arbítrio no Código Penal brasileiro, entendeu? A pessoa, ela tem aquela liberdade de matar ou não. Agora, o crer, não existe liberdade. Então veja, crer ou não crer, você não pode ser condenado. Por quê? Porque crer ou não crer não depende da sua vontade. Se uma pessoa não crê em Maomé, ninguém pode forçá-la a crer em Maomé, porque ela não vai crer. O cérebro dela não permite. Isso está fora da vontade da pessoa. A mesma coisa em relação a Jesus. Jesus diz aqui: quem crer em mim, quando morrer, irá para o céu. E quem não crer em mim, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Jesus aqui instituindo a tortura eterna, sofrimento eterno para uma pessoa coitada, que apenas não acreditou nele. É o que eu digo aqui: crer e não crer não dependem da vontade da pessoa. O Edson Martins, ele mora em Rio Grande da Serra, ele é ateu. Se alguém obrigar o Edson Martins a crer em Maomé, é impossível. Por mais que ele tente, para escapar da tortura eterna, ele não vai conseguir acreditar em Maomé. Ele é ateu. Se alguém disser: olha, Edson Martins, você tem que acreditar em Jesus, porque se você não crer em Jesus, você, quando morrer, será queimado eternamente no fogo eterno do inferno. Aí o Edson Martins, ele não tem condições de crer em Jesus. Por mais que ele queira acreditar em Jesus para escapar do fogo eterno, ele não vai conseguir, porque o cérebro dele não aceita. Então, o crer e o não crer não dependem da vontade da pessoa. Agora, matar uma pessoa ou não matar, aí depende da vontade da pessoa. A pessoa mata se quiser ou deixa de matar. Agora, em relação a crer e não crer, impossível, porque não depende da vontade da pessoa. Então, aqui está Jesus, aqui, veja, e o C.S. Lewis diz, na página 155, que Jesus odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Olha aqui, Jesus odiando o pecador. Se aqui o cidadão não acredita nele, não crê nele, olha aqui, Jesus colocando para esse cidadão, veja, a tortura eterna. Que coisa horrível. Tortura eterna, que é um crime hediondo no Brasil. Jesus aqui aplicando a tortura eterna, sofrimento eterno, para uma pessoa que apenas não acredite nele. Olha aí, esse pecador aqui, entre aspas, que nem pecado é, não é? Porque crer ou não crer, isso não é pecado. Está além da vontade da pessoa. Mas aí veja, Jesus punindo eternamente, cara. Se você pegar aqui o Brasil, se você pegar o pior assassino do Brasil, ele não é torturado, ninguém pode torturar. O pior assassino do Brasil, veja, você pode pegar aí o pior assassino do Brasil, ele não pode ser torturado, mas Jesus vai torturar eternamente, não um bandido, mas apenas uma pessoa que não acreditou nele. Veja que maldade. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Os cristãos têm que procurar no dicionário o sinônimo de amor, porque eles ainda não sabem, lamentavelmente. Tem que procurar um dicionário. Então veja, e o C.S. Lewis dizendo que Jesus odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Olha aqui, o pecador aqui sendo torturado eternamente por Jesus no fogo do inferno.
Muito bem. Então vou mostrar agora mais passagens no Novo Testamento relativas a Jesus. E passagens mostrando que Jesus não tinha um senso de justiça bom. Ele não tinha uma noção de justiça boa, Jesus. E é o que vou mostrar aqui em algumas passagens. Vamos lá. Em Mateus, capítulo 5, capítulo 5, versículos 21 e 22, está escrito assim. Isso aqui é atribuído a Jesus. Veja aí. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará... Desculpe-me. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Palavras atribuídas a Jesus. Veja a ignorância do que está aqui, gente. Jesus, na boca de Jesus, assim, ouvistes que foi dito aos antigos. Quem escreveu isso aqui em Mateus capítulo 5 estava se referindo ao que está lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, o não matarás, que está lá em Êxodo, não é? No rol dos 10 mandamentos, não matarás. Então aqui Jesus está se referindo a isso. Jesus dizendo que os antigos, lá no Velho Testamento, diziam assim, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus se referindo ao que está lá no Velho Testamento. E aí Jesus diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então veja, Jesus dizendo aqui que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Aí não alterou nada, é a mesma coisa no Velho Testamento. E Jesus diz assim, e quem proferir um insulto a seu irmão estará também sujeito a julgamento do tribunal. Então aqui não mudou nada, a mesma coisa. Já aqui mudou, veja, Jesus diz assim, e quem lhe chamar tolo, ou seja, quem chamar o próprio irmão de tolo, Jesus diz que esse aí estará sujeito ao inferno de fogo. Veja aqui já mudou. No Velho Testamento não existe tortura eterna com fogo no inferno. Isso aí é criação dos cristãos. Você encontra condenação ao fogo eterno do inferno somente no Novo Testamento, cristianismo, entendeu? Então aqui Jesus está se referindo ao não matarás, né? Ao não insultarás seu irmão, não é isso? No que está no Velho Testamento. Só que aqui Jesus inova, traz uma coisa nova. E pior ainda, Jesus diz que aquela pessoa que chamar o irmão de tolo, apenas tolo, você é um tolo, você é uma tola com a mulher. Esse aí, diz Jesus, estará sujeito ao fogo eterno do inferno. E os cristãos ainda dizem que Jesus é amor. Eu fico todo arrepiado quando um cristão me diz isso, que Jesus é amor. E aqui veja, a péssima noção de justiça de Jesus. Isso aqui, gente, estou lendo o que está no Novo Testamento, texto cristão. Então Jesus aqui diz que se um irmão matar o outro, vai ser aí apreciado em julgamento pelo tribunal. Se um irmão matar o outro. Se um irmão insultar o outro, Jesus diz também que esse irmão será julgado aí pelo tribunal.
Agora, pior ainda é chamar o irmão de tolo, porque aí Jesus disse que quem chamar o irmão de tolo será condenado eternamente ao fogo eterno do inferno. Então veja que, olha a péssima noção de justiça de Jesus. É mais grave um irmão chamar o outro de tolo do que um irmão matar o outro. Veja que absurdo. É o que está aqui, gente. Em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. É mais grave para Jesus um irmão chamar o outro de tolo do que um irmão matar o outro. Que coisa absurda, não é? Não é para você rir sobre isso aqui, gente? Veja a ingenuidade do texto. Para Jesus, é mais grave um irmão chamar o outro de tolo, muito mais grave, do que um irmão matar o outro, que é uma coisa absurda, não é? O mais grave o que é? É um irmão matar o outro. Um irmão chamar o outro de tolo, quase em todos os lares cristãos, isso aí acontece quase todos os dias. Irmãos ali discutindo e chamando o outro de tolo. Isso não é grave coisa alguma, mas para Jesus é pior do que matar o próprio irmão. Veja como Jesus não tinha uma visão boa de justiça. Aqui está. Você entendeu? Vejamos agora mais um exemplo. Em Mateus, capítulo 5, versículo 27, está escrito assim, também atribuída a Jesus. Veja bem, não é atribuída a Michele Bolsonaro, não. Nem a senadora lá, Damares, não. Atribuído isso aqui a Jesus. Diz assim, ouvistes que foi dito, a mesma coisa, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja mais um exemplo de que o Jesus que está nos 4 evangelhos do Novo Testamento não tinha uma visão boa de justiça, porque isso aí é um mundo antigo, 2000 anos, numa região atrasadíssima, numa região marcada pela pobreza e pelo analfabetismo. Então está atribuído a Jesus aqui, Jesus dizendo assim, vou repetir, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja que absurdo. Jesus aqui condenando, veja bem, o desejo sexual, que é impossível condenar o desejo. Entendeu, gente? É impossível condenar o desejo. O desejo sexual, grave bem, coloque isso em sua cabeça. O desejo sexual é uma coisa natural do ser humano, do homem e da mulher. São seres humanos. O ser humano é um animal sexuado. Então, um homem desejar sexualmente uma mulher, o desejo é normal. É a própria natureza humana. Da mesma forma, uma mulher desejar sexualmente um homem. Isso faz parte da natureza humana. É impossível você dizer para uma pessoa, você não pode desejar aquela mulher ali. Você não pode desejá-la. É impossível. Por quê? Porque o desejo não é controlado. O desejo, ele aparece de forma involuntária. Quando a pessoa olha uma mulher bonita, um homem olha uma mulher bonita e a deseja sexualmente, veja, ele não pode dizer para ele próprio, não, eu não posso desejar essa mulher, porque ele já desejou. É involuntário, não depende da vontade do homem e nem depende da vontade da mulher, o desejo sexual, que é uma coisa, é impossível você não desejar sexualmente um homem ou uma mulher. É impossível, porque é o desejo. Coisa bem diferente é você realizar esse desejo. Você entrar, já praticar uma ação e fazer sexo com aquela mulher linda que você adora, deseja, entendeu? Isso aí é coisa diferente.
Se ela aceitar, tudo bem. Se ela não aceitar e você forçá-la, aí é crime. Você entendeu? Então veja, aqui veja a ingenuidade de quem escreveu o texto aqui atribuindo a Jesus. Jesus aqui dizendo, não adulterarás. Veja, ele dizendo que olha aí, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, o desejo sexual, já adulterou com ela, já cometeu adultério. Basta desejar. Não é um absurdo? Não é uma coisa ingênua? Não é? Qualquer pessoa, qualquer cristão no planeta Terra, cristão sadio, um homem, deseja sexualmente outras mulheres. Mulheres também desejam sexualmente outros homens. E basta desejar para praticar aí o crime de adultério. Veja que maluquice, não é? É muita ingenuidade na Bíblia. Aí está. É muita ingenuidade, entendeu? É porque lá na Bíblia, Jesus diz aqui, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Quem escreveu aqui o que está em Mateus está se referindo ao não adulterarás, que também está lá no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Não adulterarás. Ali era o adultério mesmo. Um homem fazendo sexo com mulher de outro homem. Isso aí era crime, adultério, entendeu? Adultério. E aqui Jesus piorando ainda a situação de forma irracional. Jesus dizendo que nem precisa fazer sexo. Basta desejar, um homem desejar uma mulher. Basta isso para ser considerado adúltero para Jesus. Que coisa horrível. Jesus aqui condenando o desejo sexual, que é uma coisa irracional. O desejo, repito, ele é incontrolável. Ele vem, mesmo que a pessoa não queira, porque isso é da natureza humana. O homem é um animal sexuado. Viu aí? E aqui, Jesus, veja, odiando o pecador, dizendo que ele é um adúltero e quando morrer, será queimado eternamente no fogo eterno do inferno. Outro exemplo aqui, veja, Lucas, capítulo 16, versículo 18. E também atribuído a Jesus, hein? Jesus dizendo assim, veja aí, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Veja aqui mais uma noção errônea de justiça de Jesus. Veja aqui o atraso. Jesus aqui contra o divórcio. Veja bem, diz assim Jesus, quem repudiar sua mulher, olha aí, quem deixar sua esposa e se casar com outra, olha aí, comete adultério em relação à ex-esposa. Que absurdo! E continua Jesus, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Por exemplo, um homem é casado com uma mulher, o homem deixa a mulher, se divorcia dela, aqui no Brasil. Aí esse homem se casa com outra mulher. Se ele se casar com outra mulher, segundo Jesus, ele está cometendo adultério em relação à ex-esposa. E aquela ex-esposa, se ela conseguir outro homem, arranjar outro homem, ela também aí está praticando adultério em relação ao ex-marido. Então veja que absurdo, não é? Uma pessoa que escreveu isso aqui não conhecia a natureza humana. Duas pessoas que se casam, veja bem, duas pessoas que se casam, o objetivo ali é que a duração, o casamento, dure até a morte de um dos cônjuges, não é? É o que se espera, mas não é o que acontece. Muitas coisas ocorrem dentro de um casal, dentro de uma casa, um apartamento, não é? Você vê aí pessoas que se casam, são muito felizes no casamento, lá na igreja, não é? Diante de um juiz de paz, a pessoa se casa, feliz ali, quer que aquilo dure para sempre, mas às vezes não dura. Vem o divórcio, né?
Porque por vários motivos. Então veja, se uma pessoa não gosta mais da esposa e vai arranjar outra, ela tem o direito, não tem, de ser feliz. Da mesma forma a mulher. Uma mulher que é infeliz ao lado de um homem, que a maltrata, que a desrespeita verbalmente, que a agride, né? Que a agride fisicamente também. Uma mulher dessa, ela tem o direito de procurar outro homem e ser feliz. Jesus aqui está matando esse direito, dizendo aqui que uma vez casados até a morte, o que é um absurdo. E você vê aí que os cristãos, a quase totalidade aí, são cristãos que não respeitam isso aqui. Cristãos aí divorciados com outras mulheres. A mulher também com outro marido, não é? Divorciada. E merece ser feliz. Mas aqui Jesus é contra. Uma vez casado, meu amigo, até a morte. Do contrário, você não pode casar com outra mulher de novo, porque comete adultério. Veja o absurdo. Veja o atraso disso aqui. Quem pensava assim tinha uma péssima visão de justiça, não é? E isso aí é atribuído a Jesus, lamentavelmente. Viu aí? E aqui o C.S. Lewis dizendo que Jesus odeia o pecado, odeia o adultério, mas não odeia o adúltero. Olha aqui o ódio de Jesus em relação à pessoa, o adúltero. E ele diz, o adúltero, quando morrer, também será queimado eternamente no fogo do inferno. Você entendeu? Outro exemplo agora, vamos lá, em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Isso também é atribuído a Jesus. Veja o absurdo. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Veja que absurdo. Isso aí é crime? É crime um filho amar mais os pais do que a Jesus? Um pai amar mais os filhos do que a Jesus? É crime isso aí, gente? Não, claro que não. É pecado. Veja aí, absurdo. Jesus aí exigindo mais amor para ele. E aí colocando na berlinda o amor de um pai para o filho, de um filho para o pai. Que coisa terrível. O cidadão que escreveu isso aqui, em Mateus capítulo 10, versículo 37, não tinha ideia de amor. E está atribuído a Jesus, hein? Dizendo, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Veja que absurdo. Como é que se exige isso de uma pessoa, de um filho? Meu filho, rapaz, você tem que amar mais a mim, a Jesus, do que você ama a seu pai, a sua mãe e a seus irmãos. Que absurdo. Que absurdo, não é, gente? Isso não é amor, não é? E aqui está, atribuída a Jesus. Que absurdo, não é? Outra coisa aqui, vamos lá, em Mateus capítulo 10, versículos 14 e 15, diz assim, também atribuída a Jesus, hein? Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Veja aqui que absurdo, né? Jesus aqui está dizendo aos discípulos dele, veja bem, que os discípulos devem ir de casa em casa, em várias cidades, ali diante da porta das casas, os discípulos propagando ali a mensagem e pedindo ajuda, não é? Dinheiro, alimentos, etc. E Jesus dizendo aqui que se os discípulos encontrarem ali obstáculos em algumas casas, as pessoas não atenderem aos discípulos, não receberem os discípulos, Jesus diz aqui que eles, discípulos, devem ficar calmos, porque quando Jesus voltar no dia do juízo, aquelas pessoas que se negaram a receber os discípulos sofrerão muito mais do que sofreram as pessoas
de Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades lendárias do Velho Testamento. Deus tocou fogo aí nas duas cidades, matando crianças, mulheres grávidas, etc. E os cristãos ainda dizem que Deus é amor. Não se espante com isso. Muito bem. Então veja aqui, olha, uma pessoa está em sua casa, aí aparece alguém, um vendedor, um discípulo de Jesus, não é? Aparece alguém ali, testemunhas de Jeová de domingo, aparece ali na porta de alguém, a pessoa se recusa. Aí Jesus está dizendo que quem se recusar a receber sua mensagem, no dia do juízo final, quando Jesus viesse, aquelas pessoas sofreriam muito mais por não atenderem aos discípulos. Veja que maldade. Ninguém em sua residência é obrigado a receber visitantes, ou qualquer pessoa. Ninguém em sua residência é culpado. A pessoa está dentro de sua casa, ela não quer ser incomodada, ela não quer ser obrigada a receber alguém que está batendo ali, batendo palmas. Entendeu? Mas aí Jesus diz que essas pessoas que não atenderem os discípulos dele, no dia do juízo, essas pessoas sofrerão muito mais do que sofreram os habitantes de Sodoma e Gomorra. E o C.S. Lewis ainda diz, na página 175, que Jesus odiava o pecado, mas não o pecador. Jesus amava o pecador. Olha aqui, uma pessoa não é obrigada a abrir sua porta para ouvir os discípulos de Jesus. E aqui Jesus dizendo, vocês fiquem calmos, discípulos, porque se a pessoa não atender aí, se as pessoas se negarem, elas sofrerão muito mais do que sofreram os moradores de Sodoma e Gomorra. Viu aí, gente? Eu peguei apenas algumas passagens para o vídeo não ficar muito longo. Mas você vê aí, ó, não é? Você vê aí que o C.S. Lewis diz que Jesus odiava o pecado, odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Só que, olha aí, as punições de Jesus, nem para pecadores propriamente ditos, né? Mas apenas para quem não acredita nele. O primeiro absurdo, o não crer. O crer não depende da pessoa. O não crer também não depende da pessoa. Matar, depende. Depende da vontade da pessoa. A pessoa pode matar ou não matar. Agora, crer não depende, porque está no cérebro. Se o cérebro rejeita a crença em Maomé, ninguém pode obrigar uma pessoa a acreditar, porque não vai. Se o cérebro da pessoa não aceita a crença em Jesus, não adianta ameaçar fogo do inferno, porque a pessoa não vai aceitar a Jesus. Por quê? Porque seu cérebro não aceita a Jesus, entendeu? O crer não depende da vontade da pessoa. Matar, depende. Estuprar, depende. Claro que depende. A pessoa está ali, tem condições de não estuprar ou de estuprar. Mas, de crer, você não pode crer em Maomé. Você deve crer em Maomé. Impossível para um cristão, por exemplo. Você deve crer em Jesus. Impossível para um judeu, por exemplo. Você deve crer em Jesus. Ele não vai crer, porque o cérebro dele é mais forte, não admite a crença em Jesus. É simples entender isso. Então você vê aí Jesus com péssima visão de justiça, não é? Dizendo que um homem que se divorciar de sua esposa e se casar com outra comete adultério em relação à esposa, à ex. Um absurdo. E que a ex-esposa, a esposa que deixar o marido, não pode se casar com outro homem, não pode ser feliz. Se arranjar outro homem, está cometendo adultério. Que absurdo. Nem os cristãos aceitam isso aí. Pode ver que a quase totalidade dos cristãos aí são pessoas divorciadas que tiveram um casamento fracassado e estão com outra mulher. Então, no dizer de Jesus, esses cristãos aí não são cristãos, estão cometendo adultério.
Você entendeu? Uma coisa bem ingênua. É isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.